última aula, a gente iniciou o estudo da teoria geral dos direitos fundamentais. Então, nós vamos trabalhar aqui, nesse semestre, com vários direitos importantes, né? O próprio nome já diz, direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Então, a gente vai trabalhar com os direitos constitucionais mais importantes que a gente tem. A exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Então, direito à igualdade. Então, vários dos direitos constitucionalmente previstos a gente vai trabalhar nesse semestre. Mas, antes da gente trabalhar com cada um deles em separado, né, a abrangência do direito à vida, a gente vê recentemente a discussão, né, do direito ao aborto da criança de 10 anos que foi estuprada e engravidou. Nós vamos ver todas essas extensões do direito à vida, né, se é possível o aborto, quando que o aborto é possível, em quais situações, né, porque, via de regra, no Brasil, o aborto é proibido, via de regra. Aí a gente tem algumas exceções, duas previstas no Código Penal, como é o exemplo dessa criança, quando a gravidez provém de um estupro, a legislação penal autoriza, com base lá no artigo 128, inciso 2 do Código Penal, autoriza o estupro, né? A própria lei faz essa exceção ao direito à vida do feto. E também a gente vai ver outras situações, né? O próprio Código Penal fala dessa outra exceção, que é quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. E aí, gente, o que a gente precisa entender nessa situação não é que a pessoa é obrigada a fazer o aborto. Não, ela tem a opção, ela tem a escolha de fazer ou não o aborto, né? Então, são 3 possibilidades que a gente tem na legislação. Depois nós vamos detalhar isso quando formos estudar a extensão do direito à vida. E assim nós vamos fazer com o direito à liberdade. Aí a liberdade se desdobra. Liberdade de locomoção, liberdade de manifestação do pensamento. E aí outro choque que a gente tem. E o que é interessante dessa matéria, é que como a gente vive numa sociedade complexa, toda hora a gente se depara com colisão de direitos fundamentais. Direitos que possuem a mesma hierarquia. Um direito que está previsto na Constituição, que ao ser exercido, pode violar, pode desrespeitar um outro direito que também está previsto na Constituição Federal. Então eu não consigo, a partir do critério hierárquico, decidir qual direito deve prevalecer. Então, são situações muito interessantes, situações que a gente vai lidar no nosso dia a dia, né, nos processos em que a gente for atuar. Então, são situações práticas e que a gente precisa ter esse preparo técnico para poder, diante desses conflitos de direitos fundamentais, a gente poder entender e, né, optar por aquele direito que, naquele caso específico, deve prevalecer. Porque não existe uma receita, não existe uma cartilha, um padrão de que, olha, tal direito sempre deve prevalecer sobre outro direito. Não existe isso. Então, são os detalhes, as circunstâncias do caso concreto que vão direcionar o intérprete para, a hora, optar por um direito em detrimento de outro. Então, isso a gente vai lidar a todo momento, e a sociedade nossa a todo momento apresenta esses conflitos. Né? A exemplo dessa criança de 10 anos que foi estuprada e engravidou. Outro exemplo, o inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal das fake news. Olha, até onde vai o direito à manifestação do pensamento? E até onde vai a preservação da honra da imagem das pessoas? Então, são 2 direitos fundamentais em zona de colisão. A liberdade de manifestação do pensamento e o direito à honra, o direito à imagem das pessoas. Então, a todo momento, nós vamos lidar com esses conflitos de direito que possuem o mesmo status constitucional, que possuem o mesmo grau de importância, e aí nós precisamos fazer um exercício interpretativo, um exercício até de hermenêutica, para poder entender qual direito deve prevalecer naquele caso específico, certo? Para que a gente possa chegar até esse momento de estudo específico dos direitos e garantias fundamentais, que a gente vai chamar aqui de estudo dos direitos e garantias fundamentais em espécie, nós trabalharemos nessas primeiras aulas
com a teoria geral dos direitos fundamentais. Então, na última aula, a gente fez um estudo histórico, né, da análise histórica desses direitos, do surgimento desses direitos, os direitos de primeira, segunda e terceira geração, né, lembrando que a partir da terceira a gente não tem consenso mais na doutrina, os autores não têm tanto consenso em relação às características e quais seriam esses direitos de quarta geração, por isso que a gente parou ali nos direitos de terceira geração, né, e aí começamos o estudo das características desses direitos fundamentais. Né, vimos qual é a diferença de direito fundamental para direito humano. Né, existe uma diferença apenas, que é uma diferença de previsão normativa. Né, os direitos humanos estão previstos nos tratados internacionais e os direitos fundamentais estão previstos na Constituição Federal. E aí, para a gente dar sequência ao nosso estudo, nós vamos continuar com a classificação, ou melhor dizendo, com as características dos direitos fundamentais. A primeira característica que nós trabalhamos foi a característica da universalidade. A característica da universalidade, né, significa que alguns direitos eles são aplicados a toda e qualquer pessoa, independentemente da sua cultura, da sua origem, independentemente de qualquer outro elemento, esses direitos fundamentais devem ser preservados. Então, é uma dificuldade da gente poder padronizar os direitos, porque a sociedade contemporânea é muito plural. Né? A gente tem um exemplo, né, simples. A gente tem uma diferença cultural muito grande dos países do Oriente para os países do Ocidente. Então faz com que seja difícil, por exemplo, da gente ter uma Constituição mundial. Né? Imagina só, uma Constituição que fosse utilizada em todos os países do mundo. A gente tem vários tratados internacionais de direitos humanos que possuem a adesão de dezenas de países, de mais de 100 países mundo afora. Mas é uma dificuldade muito grande da gente conseguir padronizar a nível mundial determinados direitos. Por quê? Porque a cultura dos povos é muito diferente. Então, essa padronização pode até ferir um outro direito fundamental, que é a cultura. Mas, né, se a gente pensar no respeito à vida do ser humano, trataria de um direito universal. Né? Então, essa universalidade dos direitos fundamentais, ela diz respeito à obediência, à observância dos direitos mínimos para que possa possibilitar uma existência digna do ser humano. Então, nisso consiste a característica da universalidade desses direitos fundamentais. Uma outra característica muito importante, e que foi muito falada na última aula, é a característica da historicidade. O que é isso? Os direitos fundamentais, eles são conquistados ao longo da história. Então, esse é o conceito de que os direitos fundamentais são conquistados ao longo da história humana. Então, a característica da historicidade significa isso, né, que os direitos fundamentais eles são dinâmicos, eles vão sendo conquistados ao longo da história humana, né, ao longo do desenvolvimento da sociedade humana. Né, um exemplo interessante, nós vimos na última aula que desde o século XII, desde o século XIII, as sociedades já lutam pela conquista de direitos que o Estado, que o rei deveria respeitar.
né? Essa foi a principal luta das revoluções burguesas, da Revolução Gloriosa na Inglaterra, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Então era a busca de, olha, o Estado tem que respeitar alguns direitos das pessoas, de todas as pessoas que integram o povo desse Estado. Então, quando se iniciaram essas revoluções burguesas, a principal preocupação era colocar um limite nesse poder ilimitado do Estado. Então, a preocupação era garantir na Constituição o respeito do direito à vida, o respeito do direito à liberdade, à intimidade, à privacidade. E aí, a partir da conquista desses direitos, surgiu a necessidade da preservação de outros direitos, que até então não eram previstos na Constituição. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à proteção nas relações de trabalho, a fixação de direitos básicos do trabalhador. A partir do momento que houve a conquista desses direitos, surgiu novamente a necessidade de novos direitos. O direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à defesa do consumidor dentro de uma relação de consumo. Aí, a partir da conquista e da sedimentação desses novos direitos, surgiu novamente a necessidade de outros direitos. Por exemplo, hoje, a gente tem a necessidade de ter um mínimo possível de segurança nas relações digitais, nas relações virtuais. Então, a partir do momento que a sociedade conquista direitos fundamentais e eleva, dada a importância desses direitos, eleva esses direitos à categoria de direitos fundamentais e escreve esses direitos na Constituição, surge, a partir do desenvolvimento dessa sociedade, a necessidade de que novos direitos sejam também elevados à categoria de direitos fundamentais. Nisso consiste a característica da historicidade. Então, os direitos vão sendo conquistados a partir da necessidade da sociedade, do desenvolvimento dessa própria sociedade humana. Bom, além da historicidade, existe a característica importante da inalienabilidade. O que significa isso? Os direitos fundamentais são inalienáveis. Então, olha, vários são os direitos fundamentais. É muito difícil a gente pensar em um direito que não seja elevado a essa categoria de direito fundamental. Tanto que quando a gente pega a Constituição Federal no artigo 5º, que estabelece ali diversos direitos, ele tem 78 incisos. O artigo 7º tem dezenas de incisos também. Então, tamanha a necessidade de se estabelecer, de se colocar no texto constitucional esses direitos que são fundamentais, que são essenciais para a nossa vida em sociedade. Porém, alguns desses direitos não podem sequer serem alienados. O que é a inalienabilidade dos direitos fundamentais? Diversos direitos fundamentais diretamente ligados à dignidade da pessoa humana, não podem ser alienados. Alienação é um instituto próprio do direito civil, que vai ter como significado aqui, a venda,
a doação, troca, né, a permuta. Então, a inalienabilidade significa que os direitos fundamentais não podem ser objeto de alienação. Inalienabilidade significa que os direitos fundamentais são inalienáveis. Não podem ser objeto de alienação, não podem ser objeto de venda, de doação, de permuta. Aí você tem que ficar atento e prestar atenção, porque não são todos. Né? São somente aqueles direitos inerentes à existência com dignidade. Vou dar 2 exemplos. Quando a gente pega o caput, né, a cabeça do artigo 5º, o caput, que está escrito logo ali, do artigo 5º, que está escrito logo ali na frente. A Constituição elenca, né, logo no artigo 5º, no caput do artigo 5º, como direitos fundamentais, a vida, a liberdade, e eu vou citar um terceiro aqui, a propriedade. Então são 3 direitos fundamentais. Vida, liberdade e propriedade. Posso vender, doar, trocar o meu direito à vida, o meu direito à liberdade, eu posso vender a minha liberdade, né? E aí não vem com romantismo de falar assim, ah, quando eu começo a namorar, que eu casei, eu alienei. Não, não vem com romantismo, não. Né? Vamos pensar aqui de uma forma seca. Eu posso vender a minha liberdade, fazer um leilão da liberdade, da vida. Então são direitos fundamentais inalienáveis. Da mesma forma, a liberdade. Né? Agora, quando eu pego um outro direito fundamental, que é o direito à propriedade, né? Propriedade que eu tenho sobre essa caneta, por exemplo, eu posso dispor, eu posso alienar essa caneta? Eu posso vender, eu posso doar, eu posso trocar. Né? Então, nem todos os direitos fundamentais são inalienáveis, mas, né, diversos deles que são inerentes, que estão diretamente ligados à existência digna do ser humano, esses sim são inalienáveis, certo? Então, muito cuidado com essa característica que, da mesma forma que a característica da universalidade, não se aplica a todos os direitos fundamentais. Ó, de forma muito próxima, tem aqui a característica da imprescritibilidade. Imprescritibilidade significa que os direitos fundamentais não são passíveis de prescrição. O que é isso? O que é a prescrição? Olha, quando alguém, isso vocês vão estudar com mais detalhe, né, no direito civil, no processo civil, no direito penal também, tem o prazo prescricional dos crimes, né, no processo penal. Então, o que é a prescrição? A prescrição é algo que impede a pretensão de alguém de exercer um determinado direito. Então, quando eu falo de direito fundamental, eles têm como característica de serem imprescritíveis. O que é isso? O que significa essa imprescritibilidade dos direitos fundamentais? Existe lá na Constituição a previsão de que qualquer um de nós, possa, caso tenha a violação do direito à liberdade de locomoção, possa impetrar um habeas corpus, né, a garantia do habeas corpus. A todo momento a gente vê, fulano de tal foi preso na Operação Lava Jato e ingressou com habeas corpus que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Então todos nós temos o direito à garantia do habeas corpus. Agora, se a gente viveu 50 anos, 60 anos, sem nunca ter exercido essa garantia, não quer dizer que 60 anos depois, quando a gente, se algum dia precisar utilizar da garantia do habeas corpus, por mais que eu tenha ficado 60 anos da minha vida sem utilizá-la, quando eu precisar eu vou poder utilizar. Nessa não utilização durante um determinado espaço de tempo, não vai ser óbice, não vai ser objeção a utilização quando ela for necessária.
Deixa eu voltar aqui, pessoal. Meu microfone tá funcionando, mas agora sim. Então, nisso consiste a imprescritibilidade, né? O não exercício do direito fundamental durante um determinado período de tempo não impede que esse direito possa ser exercido futuramente. Então, é nisso que consiste a característica da imprescritibilidade dos direitos fundamentais. Vamos conceituar isso. O não exercício de determinados direitos durante determinado período de tempo. Então, o não exercício de determinados direitos durante determinado período de tempo não é óbice ao exercício quando for necessário. Então, não exercício de determinados direitos durante determinado período de tempo não é óbice ao exercício quando for necessário. Né? Um outro exemplo, né, vamos trazer aqui para um direito que sofre a prescrição. Bom, se eu contrair um empréstimo no banco, eu contraí uma dívida no banco, peguei um dinheiro emprestado, e aí essa dívida vence e eu não pago. Não paguei a dívida. Eu não tive condições de pagar, então não tive como pagar. Não paguei. O banco, então, tem a pretensão de ingressar com uma ação judicial para me cobrar o valor correspondente ao empréstimo. E aí o banco tem um prazo, ele sofre um prazo prescricional. Vocês já devem ter escutado a expressão de que o direito não socorre os que dormem. Então, se eu tive algum direito violado e eu não tomei providências para que esse direito fosse satisfeito, eu depois, se eu esperar muito tempo, quando eu decidir exercer esse meu direito, eu não vou ser socorrido pela legislação, porque eu tinha um prazo para poder exercer, não exerci dentro daquele prazo, então agora não adianta mais. Então, a partir do momento que venceu a dívida, eu não paguei, então o banco tem o direito de propor uma ação judicial contra mim para poder me forçar o pagamento, expropriar bens meus para poder conseguir receber essa dívida. Aí, a legislação, né, o Código Civil, fala que o prazo prescricional é de 5 anos. Então, se essa dívida venceu no dia 21 de agosto de 2015 e o banco de lá para cá não tomou providência judicial nenhuma, se o banco amanhã, né, amanhã é sábado, não tem jeito, mas se o banco na segunda-feira, dia 24 de agosto, ingressa com uma ação de cobrança de uma dívida que venceu em 21 de agosto de 2015, beleza, na hora que eu receber a citação do processo, em 2 linhas, eu vou falar assim, olha, meritíssimo juiz, a pretensão do banco em me cobrar essa dívida vencida está prescrita. Ele teve 5 anos para tomar essa providência, ele esperou mais de 5 anos para tomá-la, e agora já não adianta mais. O que o juiz vai fazer? Vai extinguir o processo, vai falar assim, ó, realmente o banco não pode prosseguir nesse processo porque está prescrita a pretensão dele. Em relação aos direitos fundamentais, isso não existe. Então, o exemplo que eu utilizei, eu passei a vida toda sem exercer o direito à garantia do habeas corpus.
Se porventura 60 anos depois eu precisar impetrar um habeas corpus, está garantido esse meu direito. Se eu precisar impetrar um mandado de segurança, se eu precisar fazer valer a inviolabilidade do meu domicílio, por mais que eu tenha passado a vida toda sem nunca exercer esse direito, o não exercício não vai fazer com que esse direito tenha sido tomado pela prescrição. Ok? Então, nisso consiste a quarta característica dos direitos fundamentais, que é a característica da imprescritibilidade. Paulo, Oi? peraí. Mas vamos supor que tem uma dívida e aí não cumpriu o prazo. Tem como recorrer a algum lugar? Tipo assim, é, perde o prazo de um cheque, que é 3 meses de uma dívida. Tem como você recorrer ao juiz e pedir, tipo, perdi o prazo, não fiz a petição e perdi o prazo. Tem como você fazer alguma coisa ou simplesmente você perdeu? Ó, por exemplo, você tem um exemplo interessante aqui do cheque, porque o cheque ele tem vários prazos, né, ele tem vários prazos prescricionais. Por exemplo, o cheque ele é um título executivo extrajudicial. O que significa isso? Se eu recebo um cheque no valor de R$ 1.000, eu tenho um prazo de 6 meses para poder ingressar na ação, ingressar com uma ação judicial para cobrar aquele cheque da pessoa que o emitiu. Então, um prazo prescricional aí de 6 meses. Se eu deixo passar esse prazo, eu não tenho mais como executar. Então, para vocês poderem entender qual que é a diferença de uma ação de cobrança para uma ação de execução. A ação de execução é muito mais rápida. Se eu tenho um cheque de R$ 1.000, eu já tenho a prova de que a pessoa me deve R$ 1.000, eu já vou buscar no patrimônio dela esses R$ 1.000 para poder saldar minha dívida. Então, ao invés de eu ter que provar para o juiz que ela me deve, não, eu já tenho aqui um cheque que faz essa prova, e aí o juiz simplesmente vai falar assim, olha, expede um mandado de busca e apreensão, ou melhor, de busca e apreensão não, expede um mandado de penhora e avaliação, o oficial vai até a casa do devedor e olha, oficial de justiça, lista lá o que ele tem de patrimônio, olha se ele tem um carro, se ele tem uma moto, entra na casa dele e olha se ele tem lá 2 televisões, 2 geladeiras, olha o que ele tem de patrimônio que pode ser penhorado para poder pagar essa dívida. Então é um processo muito mais rápido. Só que o prazo prescricional também é um prazo muito curto. Né? Eu tenho só 6 meses. Ó, depositei o cheque hoje, voltou. Reapresentei o cheque, voltou de novo. Então eu tenho a contar dessa segunda devolução, né, motivo 12, eu tenho aí 6 meses para poder fazer essa ação de execução. Esqueci, né, tentei cobrar da pessoa, ele foi me enrolando, semana que vem eu te pago, semana que vem eu te pago, e aí passaram-se mais de 6 meses, eu não tenho como mais executar aquele cheque. Eu perdi o dinheiro que está ali expresso naquele cheque, eu perdi aquele valor? Não. Você pode utilizar do cheque para entrar com uma ação de cobrança. É uma ação bem mais demorada. Né? Por quê? Na ação de cobrança, você tem que provar para o juiz que aquela pessoa que te emitiu o cheque te deve efetivamente R$ 1.000. Né? O cheque já é uma prova importante. Né? Mas se a pessoa tiver feito pagamentos parciais e juntar alguns recibos, então é um processo mais demorado um pouco. É um processo que pode ter a realização de audiência, de oitiva de testemunha e etc. Então é um processo que vai demorar mais um pouco. Essa ação de cobrança com base no cheque, ela tem um prazo prescricional também de 5 anos. Então você tem 6 para poder executar o cheque. E mais 4 anos e meio, né, porque são 5 desde a data da devolução, você tem a partir daí mais 4 anos e meio para poder ingressar com a ação de cobrança. Ó, deixei passar os 5 anos. Tem jeito de fazer alguma coisa? Nada te impede de entrar com a ação judicial. Mas, se o devedor alegar essa questão da prescrição, né, infelizmente você não tem nada que possa ser feito para obrigar ele a te pagar essa dívida. Certo? Então o cheque tem esses 2 prazos prescricionais. O prazo para ingressar com a ação de execução e o prazo para poder ingressar com a ação de cobrança. Passou o prazo limite da ação de cobrança, que é de 5 anos, aí infelizmente não tem mais nada que possa ser feito. Né? Ultrapassar esse prazo não tem jeito de cobrar mais nada.
Beleza? Ó, então, com relação aos direitos fundamentais, eles não sofrem o não exercício desses direitos fundamentais dentro desse período de tempo, não vai impedir que o titular depois os exerça. Outra característica, a característica da indisponibilidade. Né? Muito próximo, essa característica é muito próxima da característica da inalienabilidade. O que é isso? Então, alguns direitos fundamentais de novo, diretamente ligados. Então, alguns direitos fundamentais diretamente ligados à dignidade da pessoa humana são indisponíveis. O que é isso? Eu não posso dispor, vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Os exemplos bons. Ó. Vida, liberdade, intimidade. Agora, eu posso dispor da minha propriedade? Eu posso pegar e falar assim, olha, eu vou fazer um voto de pobreza aqui, tudo que me pertence eu vou dispor. Né? Eu vou doar, eu vou passar para outras pessoas. Posso dispor dos meus bens? Posso, sem problema nenhum. Então, não são todos os direitos fundamentais que possuem essa característica. Né? Somente aqueles mais próximos da dignidade da pessoa humana, aqueles que são essenciais, que são fundamentais à existência da pessoa com dignidade. Então, nós temos 3 exemplos interessantes aí, ó, vida, liberdade e intimidade. Eu não posso fazer, né, da mesma forma, não posso alienar, eu não posso dispor da minha vida, da minha liberdade, da minha intimidade. Beleza? É interessante aqui, ó, porque o Código Penal, ele não pune o suicídio. Né? Lógico, por uma questão até prática. Né? Não se pune o suicídio. Por quê? Ué, como é que você vai punir o sujeito que morreu? Né? O sujeito atentou contra a própria vida, morreu, e aí como que você vai punir ele? Você vai enterrar ele de cabeça para baixo? Não, a gente enterra de cabeça para baixo somente a sogra, né? Porque se caso ela foi enterrada com vida, ela vai cavando em direção à China, né? Em direção ao Japão. Né? Então, o sujeito suicida, você não tem como puni-lo. Né? Então, por isso. Agora, presta atenção, o Código Penal, no artigo 122, ele prevê a punição de um crime que é a instigação, o induzimento ou o auxílio ao suicídio. Por quê? Porque a vida é um bem jurídico, é um direito fundamental indisponível. Então, aquele que auxilia alguém que quer suicidar, aquele que induz, né, aquele que fala assim, olha, eu acho que você não tem conserto mesmo, a sua vida não tem conserto mesmo, o único recurso é você suicidar. Então, aquele que induz, aquele que faz gerar, né, aquele que cria a ideia para a pessoa suicidar, ou aquele que instiga, aquele que fortalece a vontade, ele dá força para o sujeito suicidar, esse responde criminalmente. Então, o suicídio em si não é um crime, mas, né, por uma questão prática, né, por ausência de punição prática, mas a instigação, o auxílio ou induzimento, sim, está previsto no artigo 122 do Código Penal. Bom, outra característica, a irrenunciabilidade. De novo, alguns direitos fundamenais
não são passíveis de renúncia. Eles são irrenunciáveis. De novo, ó. Vida, liberdade, intimidade. Eu não posso renunciar. Ah, eu vou renunciar à minha liberdade. Daí não vem com romantismo falar que você faz isso quando você se casa, né? Porque você ainda mantém uma parcela da sua liberdade. Por falar nisso, manutenção de parcela de liberdade, vocês sabem qual que é a diferença do preso para o homem casado? Né? Vocês sabem qual que é a diferença do homem preso para o homem casado? Uma diferença básica. O preso pode sair no Natal, na Dia dos Pais. O preso pode jogar futebol. O preso tem direito de jogar futebol, né? Então, você mantém uma parcela mínima da sua liberdade quando você casa. Ela é quase, o casamento é quase uma renúncia ao direito de liberdade, né? Então, não chega a tanto, né? Não chega a tanto. Então, mais uma característica dos direitos fundamentais, o direito à irrenunciabilidade. Ó, última característica, e na minha opinião, a característica mais importante, a característica mais importante, gente, eu estava conversando essa semana com o Thales, né? E eu já garanti, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Não, depois, quando a gente voltar no intervalo, eu reforço a promessa aqui. A questão vai fazer 3 blocos da aula, não vai ficar legal. Beleza, peraí, só um minutinho, Rebeca, eu já volto. Nós estamos na última característica dos direitos fundamentais, que, na minha opinião, é a característica mais importante, a característica que a gente tem que sempre assimilar, que a gente não pode esquecer jamais, porque se a gente sabe, né, se a gente assimila, se a gente lembra dessa característica, a nossa vida, quando o assunto é direitos fundamentais, fica mais fácil. Então, qual que é essa característica? A característica de que todos os direitos fundamentais, todos são relativos. Todos os direitos fundamentais, todos, sem exceção, são direitos relativos. Não existem direitos fundamentais, não existem direitos fundamentais absolutos. Todos sem exceção são relativos. Vou colocar relativos barra limitados. Mas vamos falar o seguinte, ó, peraí. Existe um direito fundamental aí, que é o direito mais importante de todos. E vira e mexe a gente escuta isso. Porque todos os demais direitos fundamentais dele decorrem, que é o direito à vida. Sem vida não tem que se falar em liberdade, sem vida não há intimidade, não há propriedade, não há honra. Sem vida não há nenhum outro direito fundamental. Então, o direito à vida é o direito fundamental mais importante, é um direito fundamental absoluto, porque dele decorrem todos os outros direitos fundamentais. O direito à vida não é um direito absoluto. Não é direito absoluto. Por que que não é? A própria Constituição Federal, ela fala, ó, é vedada a pena de morte em tempo de paz. Agora, se for declarada a guerra, é possível a aplicação da pena de morte. O Código Penal Militar faz essa previsão.
né? E no Brasil, a pena de morte ela é executada mediante fuzilamento. Não estou inventando nada, não. Está lá no Código Penal Militar. Né? Me foge aqui da memória o artigo, né? Acho que é o artigo 53 do CPM, mas o Código Penal Militar prevê diversos crimes que são apenados com pena de morte, mas só pode ser aplicada essa pena se estiver declarada guerra, se estiver em estado de guerra. No tempo de paz não pode. Então, existe aí uma relativização do direito à vida. O sujeito pode pagar com a própria vida se em tempo de guerra ele praticar um crime que tem essa previsão lá no Código Penal Militar. Um outro exemplo muito mais próximos da gente. Não existe uma tal de legítima defesa? Né? Se o sujeito vem, mediante a prática de uma injusta agressão, iminente ou atual, né, se ele quer atentar contra a minha vida, e desde que eu utilize de forma moderada os meios que eu tenho ao meu dispor, eu não posso matar o cara. Né? Eu estou parado no trânsito. O bandido aponta uma arma de fogo para mim, para querer roubar o meu carro. Eu não posso revidar, e ao revidar, efetuar um disparo contra ele, e esse disparo, se for letal, eu vou responder pelo crime de homicídio? Não, eu não pratiquei um crime. Né? Vocês já devem ter começado o estudo do direito penal aí, de que o crime é um fato típico, antijurídico, praticado por alguém culpável. O que é isso? Ó, o fato criminoso, ele tem que ser contrário à lei. O sujeito que mata em legítima defesa, ele não pratica um ato contrário à lei. Como assim? Porque a lei me autoriza a agir em legítima defesa. A própria lei que fala, olha, você pode repelir, você pode contra-atacar uma injusta agressão. Se alguém vem injustamente te atacar, você pode contra-atacar, que você não vai praticar crime nenhum. Então, a pessoa que mata em legítima defesa, ela não responde por nenhum crime. Ela não vai sofrer nenhuma punição criminal. Então, a vida não é um bem jurídico absoluto, não é um direito fundamental absoluto. Ela sofre algumas limitações, né? É um direito fundamental relativo. Um outro exemplo, que eu disse no começo da aula, a criança de 10 anos que foi estuprada, não foi autorizado o aborto? Não é uma violação também à vida do feto? Então, de novo, vida não é um direito absoluto. E assim, por qualquer outro direito que a gente imagine, a liberdade é um direito absoluto? De forma alguma. Se o sujeito pratica um crime que prevê como punição uma pena privativa de liberdade, ele vai ser privado da sua liberdade, porque praticou um delito. Então, a liberdade também não é um direito absoluto. Não existe direito fundamental absoluto. Por mais importante que inicialmente ele possa parecer. Todos eles são direitos relativos, direitos limitados. Por isso que a característica vai ser a característica da relatividade ou, como alguns preferem, característica da limitabilidade. Ok? Então essas são as principais características dos direitos fundamentais. Ó, direito da universalidade, historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, indisponibilidade, irrenunciabilidade e relatividade ou limitabilidade. Certo? Bom, um outro assunto importante que a gente vai tratar aqui sobre os direitos fundamentais é sobre a eficácia desses direitos. Então a gente vai ver que os direitos fundamentais, eles possuem eficácia vertical, eficácia horizontal e já se fala em eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Então, olha, eficácia vertical, de cima para baixo, eficácia horizontal, em pé de igualdade, e uma eficácia diagonal. Então, nós precisamos entender o que é cada uma, o que representa cada uma dessas eficácias. A primeira, a eficácia vertical, e é a mais antiga delas, diz respeito a uma eficácia é produção de efeito. Os direitos fundamentais, eles produzem efeito de cima para baixo. Então, para a gente poder entender esse eixo vertical dos direitos fundamentais,
quando a gente fala em eficácia vertical, eu tenho aqui, ó, num polo da relação o Estado e no outro polo da relação eu tenho o particular. Então aqui representa o particular. Então nessa relação Estado-particular, é lógico, é óbvio que o Estado está numa situação hierarquicamente superior à nossa. Né? Por exemplo, a pessoa quando completa 18 anos que vai tirar a carteira de motorista, ela tem que cumprir com a série de requisitos que o próprio Estado impõe. Né? Tem que ter 18 anos completos, tem que fazer o exame psicotécnico, tem que demonstrar aptidão para poder fazer as aulas lá, não sei quantas aulas de direção, tem que fazer um exame de legislação, né? Um exame teórico, tem que fazer depois o exame de direção. Né? Então tem uma série de requisitos que tem que ser respeitados. Então você não tem como fugir disso, não tem como você falar assim, olha, eu aprendi a dirigir com 14 anos, eu dirijo bem pra caramba, eu não vou fazer nada disso não, manda a carteira de motorista aí pra mim e pronto, acabou. Por que não funciona dessa forma? Por que não tem jeito de a gente negociar? Porque essa relação é de cima para baixo. As regras são impostas pelo Estado, são criadas por ele, e compete a gente respeitar, né, cumprir com essas regras para que a gente possa fazer para que a gente possa usufruir desses direitos. Vamos lá, Kelso. Deixa eu voltar aqui para a gente colocar um conceito de universalidade. Isso. Ó, o que significa a característica da universalidade? Os direitos fundamentais podem ser titularizados por qualquer pessoa. Então, universal, pertence a todo mundo. Né? Todas as pessoas podem ser titulares desses direitos. Esses direitos têm uma abrangência para todas essas pessoas. Vamos pegar como exemplo aqui um direito fundamental atual e comparar esse mesmo direito no momento histórico anterior. Hoje a gente fala que o voto é universal. O que significa voto universal? Ó, qualquer pessoa maior de 16 anos pode votar. Independentemente se é mulher, se é homem, se é corintiano, se é cruzeirense, se é atleticano, independente de qualquer circunstância, uma pessoa maior de 16 anos pode votar. Né? Na República Velha, o voto era censitário. O que significa um voto censitário? Somente determinadas pessoas que tinham uma certa idade e uma determinada renda financeira é que poderiam votar. Então, se a pessoa não tivesse renda, ela, por mais capacitada que fosse, ela não tinha direito a exercer o voto, né, de votar. Agora, hoje não, hoje a gente fala em voto universal. Então, se a pessoa está desempregada, se a pessoa é multimilionária, se ela é católica, se ela qualquer que seja a característica dela, qualquer circunstância pessoal, não interfere. Ele vai poder votar, cada pessoa vale um voto. Sendo maior de 16 anos, estando alistável e no gozo dos direitos políticos, é um outro tópico da nossa matéria, nós vamos ver quais são as pessoas que podem exercer esse direito, quais as pessoas que devem, porque o voto tem um voto facultativo, tem um voto obrigatório, né, e quais as circunstâncias que podem tirar, né, limitar os direitos políticos da pessoa. Olha, está impedida de votar, ela não pode votar.
ou ela está inelegível. Ela pode votar, mas ela não pode se candidatar à carga eletiva. Então, tudo isso a gente vai ver quando a gente for estudar os direitos políticos. Beleza? Ó, então vimos aí as características dos direitos fundamentais. E agora a gente passa a estudar essa eficácia, né? Lembrando sempre que eficácia é produção de efeito. Então a eficácia mais antiga que a gente tem é a eficácia vertical dos direitos fundamentais. A eficácia vertical, ela é contraposta ao Estado. Então, toda relação jurídica em que, num polo da relação, eu tenho a presença do Estado e no outro eu tenho um particular, essa relação é vertical. Não dá para negociar com o Estado. Se o Estado fala assim, olha, o IPVA do seu carro é R$3.000, não dá para você pechinchar. Né? E ele te dá um descontinho lá, se você pagar à vista, né? Mas não dá para você chegar e falar assim, não, R$3.000, não, faz para mim por 2.000, né? Faz para mim 10 prestações de R$300, não dá para negociar, né? Porque isso é imposto de cima para baixo. Mas os direitos fundamentais, eles produzem efeito dentro dessa relação verticalizada, imposta de cima para baixo? Sim, sim. Né? O Estado não pode me matar. Em tempo de paz, por mais grave que seja o crime que a pessoa tenha praticado, jamais ela vai receber uma pena de morte. O Estado não pode me privar da minha liberdade sem que eu tenha praticado um crime que preveja uma punição como pena de prisão. O Estado não pode violar a minha intimidade, a minha privacidade. Uai, tem diferença? Privacidade e intimidade é diferente? É diferente. É uma diferença grande. E nós vamos estudar isso. O que é privacidade e o que é intimidade. E nós vamos estudar. Então, olha, existem vários direitos que impõem ao Estado, e sobretudo aqui eu falo dos direitos de primeira geração, que impõem ao Estado uma atuação de se abster, de não interferir. Então, por mais que prevaleça o interesse do Estado, porque o Estado, quando age, ele age em prol do bem-estar social, do bem comum. O Estado age pensando no bem de toda a coletividade. Então, esse bem de toda a coletividade, ele se sobrepõe ao meu interesse particular. Né? Porque a gente, quando age, a gente, né, inicialmente, a gente prevê, a gente busca um bem-estar próprio, né, um bem-estar individual. Diferentemente do Estado, que quando age, sempre, ou deveria, né, pensar no bem-estar coletivo, no bem-estar social. Então, a eficácia vertical dos direitos fundamentais, né, significa que, vou colocar um conceito aqui, ó. Os direitos fundamentais impõem uma série de limitações ao poder do Estado. Nisto, melhor, isto consiste, né? Isto consiste na eficácia vertical dos direitos fundamentais. Então, a eficácia vertical está presente quando eu tenho
Em um dos polos da relação, o Estado, e no outro polo, o particular. Por isso que eu tenho uma relação desigual. Né, pelo fato do Estado representar o interesse público, o interesse coletivo, ele se coloca numa situação prioritária em relação ao particular. Então, toda vez que vocês escutarem essa expressão, eficácia vertical dos direitos fundamentais, vocês vão lembrar que em um dos polos da relação jurídica estará o Estado. Certo? Então, não esquecer disso. Nisso que consiste a eficácia vertical, né, de cima para baixo, dos direitos fundamentais. Agora, se eu tenho a vertical, eu tenho também a horizontal. Já se fala até em eficácia diagonal dos direitos fundamentais. O que é isso de eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Gente, muito simples. É que também chama de eficácia externa, eficácia em relação a terceiros, eficácia privada dos direitos fundamentais. É a mesma coisa. A expressão mais utilizada é eficácia horizontal. A que mais cai em prova é a mais utilizada. E principalmente nas decisões, né, do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário Brasileiro. Ó, se eu tenho aqui, ó, uma eficácia vertical, que é travada entre o Estado e o particular, essa é a vertical, eu tenho uma eficácia horizontal quando eu tenho particular se relacionando com o outro particular. Eficácia horizontal. Ó, horizontal por quê? Porque os particulares estão em pé de igualdade. É um particular se relacionando com o outro. Então é tratar ambos de forma igualitária. O tratamento é igualitário. Então, diferentemente lá da eficácia vertical, a eficácia horizontal fala da observância, da produção de efeitos dos direitos fundamentais entre os particulares. Então, vamos lá. Como assim? Porque fica muito fácil quando a gente fala assim, olha, o Estado tem que respeitar a minha vida, o Estado tem que respeitar a minha liberdade. Ele só pode me prender se eu praticar um crime que prevê como punição a pena de prisão. Certo? Então, essa é a eficácia vertical. Agora, como que eu contraponho o meu direito fundamental a um outro particular? Tem dois exemplos muito interessantes, tem dois exemplos muito bons que foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal, que falam dessa eficácia dessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O primeiro exemplo diz respeito aos associados, né, de uma determinada associação. A associação é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então existia lá uma dada associação, né, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, e os diretores dessa associação decidiram excluir determinados associados. Olha, a gente que manda aqui na bagaça mesmo, a gente que dita as regras, pegam lá os associados que estão criando tumulto, que estão criando problema, vamos excluir eles da associação, vocês não fazem parte da associação mais. É uma entidade privada, é uma entidade particular, a gente faz aqui o que a gente bem entender, a gente faz o que a gente quiser. E aí excluiu esses associados, sem direito à ampla defesa, ao contraditório, sem direito ao devido processo legal. Olha que doideira disso. Porque toda vez que o Estado vai me privar de algum direito, seja do meu patrimônio,
seja da minha liberdade, o Estado só pode fazer isso mediante uma garantia importantíssima, que é o chamado devido processo legal. Para o Estado me prender de forma legítima, ele tem que instaurar um processo judicial. Dentro desse processo judicial, me garantir a defesa, me garantir, né, a ampla defesa, me garantir o contraditório, me garantir eu ter o direito de produzir provas, para que então essa decisão seja uma decisão legítima. O Estado só pode limitar direitos fundamentais meus a partir do devido processo legal. O Estado só vai poder me prender, só vai poder limitar legitimamente a minha liberdade se ele o fizer a partir do devido processo legal. E aí, essa associação excluiu, né, a diretoria dessa associação excluiu esses sócios, esses associados, sem observar o devido processo legal, sem dar a eles a garantia da ampla defesa, a garantia do contraditório. E aí esses associados ingressaram com uma ação judicial. Falou, peraí, a exclusão é ilegal, a exclusão viola os direitos fundamentais, porque o direito de associação também é um direito fundamental. A gente vai estudar isso também. A gente vai especificar esse direito também. Então, olha, eles ingressaram com uma ação judicial questionando, falou assim, olha, a exclusão é nula, a exclusão não pode persistir. A gente tem que ser reintegrado ao quadro societário da associação. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal invocou como fundamento da decisão a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O Estado, quando se relaciona com o particular, o Estado, para limitar legitimamente a liberdade do particular, ele tem que se valer do devido processo legal. A mesma coisa, o particular contra outro particular. A mesma coisa quando a associação, que é uma pessoa jurídica de direito privado, quando ela quer excluir um associado seu, ela tem que fazer isso, mas tem que garantir, né, ela pode fazer isso, mas ela tem que garantir a esse associado o direito de ampla defesa, o direito de contraditório. Então, essa exclusão que foi feita sem a observância dessas garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório foi considerada nula. Então, eles foram reintegrados a essa associação. Então, esse foi o primeiro caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que teve como fundamento a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A mesma coisa, se a instituição, se a faculdade decide por excluir um aluno, né, se ela decide por expulsar um aluno, fala assim, olha, esse aluno vai sair da instituição, não vai poder, praticou algo muito grave, e aí ele não vai poder continuar estudando na faculdade. Para ela fazer isso, da mesma forma, não basta simplesmente ela comunicar o desligamento do aluno. Olha, você foi desligado porque chegou ao conhecimento aqui do coordenador do curso que você agrediu um colega de classe. Pronto, desligamos, você não está matriculado mais aqui no curso, você está proibido de fazer a sua rematrícula e de continuar estudando aqui na faculdade. Não pode ser feito assim. Né? Por mais que seja uma relação entre a faculdade, né, uma pessoa jurídica de direito privado, e o particular, por mais que seja uma relação jurídica entre iguais, a faculdade, para poder excluí-lo, para poder expulsá-lo, tem que instaurar um procedimento para garantir a ele o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ele pode falar, olha, agredi sim um colega de classe, mas eu só o agredi porque ele estava prestes a agredir uma outra colega que era ex-namorada dele, então para poder impedir um ato de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu intervi, a forma de intervir eu tive que agredi-lo para contê-lo. Pronto. Né, se dentro do processo é possível o exercício do contraditório e da ampla defesa, e após o exercício dessas garantias constitucionais, a faculdade entende que a melhor solução é a exclusão do aluno, sim, legitimamente ele pode ser expulso da instituição. Agora, não pode ser expulso sumariamente. Então, esse foi um exemplo, um caso que foi parar no Supremo Tribunal Federal, e o fundamento do Supremo foi o da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Bom, um outro caso interessantíssimo, o segundo caso. Tem a companhia aérea, né, chamada a companhia Air France, né, a companhia aérea famosa, e a Air France, que tá instituída também no Brasil, ela tinha dois estatutos diferentes. Então, ela tinha um estatuto para os funcionários franceses. Então, por exemplo, o sujeito que era piloto da Air France, se ele fosse piloto francês, ele tinha uma série de regalias. Agora, se ele fosse estrangeiro, ele não fazia jus aos mesmos direitos que os funcionários franceses. Então, olha só, ela estabelecia dois estatutos. Um para os funcionários estrangeiros e outro para os funcionários franceses. E aí um piloto brasileiro, que trabalhava para a companhia, ele foi demitido e ingressou com uma ação judicial, uma ação trabalhista, reivindicando os mesmos direitos que os trabalhadores franceses. Então eles tinham, né, muito mais regalias, muito mais direitos do que os estrangeiros. Aí o brasileiro falou assim, olha, beleza, me demitiram, né, pagaram lá minhas verbas rescisórias, etc., mas eu quero receber salário, fundo de garantia, 13º, ticket de alimentação, eu quero receber todos esses direitos como se eu fosse francês. Porque isso aí é um ato discriminatório. E o Supremo Tribunal Federal, ao decidir esse caso, também fundamentou com base na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Se o Estado, numa relação vertical, se o Estado tem que tratar todos de forma igual, independentemente de qualquer circunstância, de sexo, de cor, de religião, de time de futebol, o Estado tem que tratar todos de forma igual, né, os iguais de forma igual e os desiguais na medida das suas desigualdades. Nós vamos estudar também a isonomia, né, isonomia material, do que se trata. Da mesma forma, os particulares. Então, eu não posso estabelecer uma empresa que eu fale assim, olha, se a pessoa que trabalha na minha empresa é francesa, ela tem várias regalias. Se ela é estrangeira, ela não faz jus aos mesmos direitos. Né? Eu estabeleço uma empresa e falo assim, olha, os cruzeirenses vão receber uma comissão aqui de 10% ao mês do que venderem. Os atleticanos não vão receber comissão. Não posso, infelizmente, não posso fazer isso. Por quê? Embora a minha empresa seja privada, eu não posso fazer o que eu bem entender. Ah, eu faço o que eu quiser aqui, eu mando e desmando. Não. Não, eu tenho que respeitar os direitos fundamentais previstos na Constituição. Por isso que eu falo em eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Vamos tentar conceituar isso aqui, ó. Os direitos fundamentais devem ser respeitados inclusive nas relações entre particulares. Vou colocar aqui particulares entre iguais. Então, os direitos fundamentais devem ser respeitados, inclusive nas relações entre particulares. E aí lembrar desses dois exemplos, dessas duas decisões do Supremo Tribunal Federal, que foram da associação, né, reintegrando os associados que tinham sido excluídos sumariamente do quadro societário da associação, e esse outro caso da Air France, que tinha dois estatutos, né, um para funcionários estrangeiros e outro para funcionários franceses. E aí o Supremo Tribunal Federal concedeu ao piloto brasileiro os mesmos direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Franceses. Certo? Então, sempre lembrar, ó, eficácia horizontal, particular de um lado,
particular de outro. Produção de efeito nessa relação jurídica entre produção de efeito dos direitos fundamentais nessa relação jurídica entre iguais. Beleza? Agora, existe um problema sério quando o assunto é eficácia horizontal, porque alguns países, o ordenamento jurídico de alguns países não admite. Vamos lá, Patrícia, só um minutinho. Patrícia, o que é o problema desse caso da Air France? A Air France estava estabelecida no Brasil. Então ela tinha sede aqui no Brasil, a empresa brasileira. Só que essa empresa brasileira tinha esse estatuto diferente. Ó, se o funcionário for francês, um exemplo, eu não tenho conhecimento do estatuto da Air France, mas um exemplo. Se ele for francês, ele tem direito a 40 dias de férias no ano. Se ele for brasileiro, ele tem direito a 30. Né? Se ele for de qualquer outra nacionalidade que não seja francês, ele tem direito a 30. Se ele for francês, ele tem 40 dias de férias. Né? Se ele for francês, ele tem direito a 13º salário e 14º salário. Se ele for estrangeiro, ele tem direito só ao 13º. Né? Então, nesse caso, de acordo com a legislação brasileira e de acordo com o estabelecimento da própria empresa aqui no país, ela tratava os funcionários de forma diferente a partir da nacionalidade de cada um deles. Se fosse francês, tinha um monte de regalia. Se fosse estrangeiro, tinha só o que a legislação brasileira determinava. Né? Porque a legislação brasileira, você não pode dar menos do que aquilo que está na legislação brasileira, mas você pode dar mais. Né? Então, por exemplo, a legislação brasileira fala que o trabalhador tem direito ao 13º salário. A empresa pode dar o 14º salário, o 15º salário, o mais ela não pode ao menos. Ela fala assim, não, na minha empresa eu só vou pagar 11 salários por ano. Não tem nada de 13º aqui, vão ser só 11 salários por ano. Não posso, porque a legislação fala que no mínimo 13 salários por ano. Agora, se a empresa quiser dar 14, 15, pode. Então a Air France fazia isso, ela respeitava a legislação brasileira com o mínimo para os funcionários estrangeiros e concedia uma série de regalias, ia bem além da legislação brasileira para os funcionários franceses. Beleza? Bom, então existe uma polêmica muito grande de alguns países não aceitarem essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Aí se desdobram em 4 teorias sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. São 4 as teorias, eu vou falar para vocês qual que é a teoria adotada pelo direito brasileiro, e aí nós precisamos entender cada uma delas. Primeira lá, teoria da ineficácia dos direitos, teoria da ineficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que significa isso? Os particulares ao estabelecerem suas relações jurídicas, não precisam respeitar vou colocar aqui, obedecer os direitos fundamentais tal qual o Estado. Essa teoria é adotada nos Estados Unidos. Teoria da ineficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os
particulares, ao estabelecerem suas relações jurídicas, não precisam respeitar, obedecer os direitos fundamentais tal qual o Estado, da mesma forma que o Estado. Então, os Estados Unidos, né, pregam a questão do liberalismo, né, eles pregam essa liberdade, né, essa não necessidade da observância desses direitos fundamentais, tal qual o Estado, nessas relações entre particulares. Então, não é, sem sombra de dúvidas, a teoria adotada pelo Brasil. Essa teoria é adotada lá nos Estados Unidos. Então, se te perguntar na prova o que é a teoria da ineficácia horizontal, você já sabe. É o oposto do que nós estudamos, que é a teoria da eficácia horizontal. Agora, complica para nós um pouquinho quando aparece aqui, ó. Teoria da eficácia horizontal indireta. O que é isso? A ineficácia não tem que observar. Só vai observar a aplicação irrestrita dos direitos fundamentais quando eu tenho um polo da relação do Estado e no outro particular. Quando é Estado e particular, tem que obedecer direitos fundamentais. Quando é particular com particular, não precisa. Isso lá nos Estados Unidos. Agora, no Brasil não se aplica essa teoria. Agora, vem uma segunda teoria e fala assim, ó, tem que respeitar os direitos fundamentais nas relações entre particulares, entre iguais, porém, de forma indireta. Os direitos fundamentais nessas relações entre iguais não vai produzir efeito de forma imediata, vai produzir de forma indireta. Tá, mas como assim? Indiretamente, de que jeito? Ó, muito simples. Para essa teoria, os direitos fundamentais só vão produzir efeito nas relações travadas entre particulares, entre iguais, se existir uma lei disciplinando, exigindo isso. Como assim? Ó, lembra lá do caso da associação? Se existe uma lei que fala que a associação só pode excluir os seus associados mediante a aplicação do devido processo legal, tem que se instaurar um procedimento para que os associados possam se defender, possam produzir prova de que não feriram o estatuto da associação, de que não fizeram nada que justificasse a exclusão deles. Se existe uma lei que prevê isso, beleza, então a associação tem que cumprir o que está na lei. Agora, se não existe lei regulamentando, não precisa respeitar os direitos fundamentais dessa relação, nada. Então, essa teoria, que vai mitigar um pouco os efeitos dos direitos fundamentais dessas relações entre particulares, ela vai exigir, então aqui, ó, teoria da eficácia horizontal indireta. É necessária uma lei para que os direitos fundamentais então é necessária uma lei para que os direitos fundamentais sejam observados nas relações travadas entre os particulares. Então, é essa lei que vai dar o balizamento, essa lei que vai explicar como que tem que ser feita a observância desses direitos nessas relações. Se não existir a lei, não precisa observar os direitos fundamentais. Não existiu a lei, não observa. Existe a lei, então vai aplicar, não é diretamente os direitos fundamentais, tá vendo? Por isso o nome, teoria da eficácia indireta. Ó, porque nesse caso está respeitando aquilo que a lei estabelece. A lei que vai fazer essa ligação entre os direitos fundamentais e a relação jurídica entre particulares. Então, por isso o nome de teoria da eficácia horizontal indireta.
né? Não são os direitos fundamentais previstos lá na Constituição Federal que estão produzindo efeito nessas relações entre iguais. Quem está produzindo o efeito é a lei. Né? Por isso que é uma eficácia indireta, e não uma eficácia que decorre diretamente da Constituição. Certo? Então, são as duas primeiras teorias. Se eu tenho a teoria da eficácia horizontal indireta, é lógico que eu tenho a teoria da eficácia horizontal direta. Essa é a adotada pelo STF. O efeito decorre diretamente da Constituição. E não da lei. Então, essa é a teoria adotada pelo Brasil. Então, questãozinha de prova boa. Com relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o Supremo Tribunal Federal adota a teoria, letra A, da ineficácia horizontal dos direitos fundamentais, letra B, da eficácia indireta, né, da eficácia horizontal indireta, letra C, da eficácia horizontal direta, e letra D, a eficácia proposta pela teoria integradora. O que você vai marcar na sua prova? Você vai marcar que o Supremo Tribunal Federal adota a teoria da eficácia horizontal direta. É direto da onde? É direto da Constituição Federal, não é da lei. Não precisa de um instrumento interposto entre a relação jurídica e a Constituição. Vem diretamente da lei. Certo? Então essa aqui que é a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a teoria que vigora no Brasil. Bom, que diabo é isso de teoria integradora? A teoria integradora, ela integra. Vou colocar aqui, ó, enquanto do espaço. Então ela junta, ela reúne a teoria da eficácia direta e... Peraí. Ela integra a teoria da eficácia direta e indireta. Ó, integra a teoria da eficácia direta e indireta. Como assim? Para essa teoria, ela vai estabelecer a mesma coisa que estabelece a teoria da eficácia horizontal e indireta. Só é possível aplicar os direitos fundamentais às relações entre iguais, entre particulares, se existir lei exigindo. Agora, se não existir lei, e desde que seja indispensável a observância desses direitos, pode ser aplicado, então, os direitos fundamentais. Então, vamos tentar conceituar aqui. Ó. Exige a existência de lei para observância dos direitos fundamentais. Então, exige a existência de lei para observância dos direitos fundamentais. Nada mais é do que a teoria da eficácia horizontal indireta. Só que ela tem um porém aqui, ó. Porém,
a depender da natureza da relação jurídica, né, se o direito for muito substancial, se ele for muito importante, e desde que não haja a existência da lei, pode ser aplicada diretamente da Constituição Federal. Então, porém, a depender da relação, a depender da natureza da relação jurídica, o direito pode ter sua aplicação decorrente diretamente da Constituição. Então, ela faz uma mescla. Fala assim, ó, só em alguns casos, a gente tem que analisar se o direito fundamental é tão importante que mereça essa aplicação diretamente da Constituição. A regra é a existência da lei. Essa é a regra. Certo? Então, essas são as 4 teorias em relação à teoria da eficácia, ou melhor, né, são as 4 teorias em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Teoria da ineficácia horizontal, adotada lá pelos Estados Unidos. Teoria da eficácia horizontal indireta, decorre da aplicação da lei, não da Constituição Federal. Teoria da eficácia direta, que é adotada pelo Brasil. E teoria integradora. Mistura a direta com a indireta. Fala assim, olha, precisa da lei, mas a depender da situação concreta, a gente pode buscar a aplicação diretamente da Constituição Federal. Ok? Vamos fazer o nosso intervalo, né? A gente retorna às 9 horas, para que eu continue a explicação aqui da eficácia diagonal, né? O último tópico em relação à eficácia diagonal. E aí depois nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, que é a dignidade da pessoa humana, um assunto muito falado, né? Tudo quanto é discussão jurídica passa pela dignidade humana, e aí nós precisamos entender o que é a dignidade da pessoa humana. É um direito fundamental? É um princípio fundamental? É um valor? O que é? Qual que é a natureza jurídica da dignidade da pessoa humana? Então, quando voltar do intervalo, eu vou explicar o que é a eficácia diagonal dos direitos fundamentais e a gente vai trabalhar aqui com o conceito, né, da natureza jurídica, da dignidade da pessoa humana, e aí sextou. Beleza, galera? Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder fechar esses tópicos.